Boa tarde, tudo bem? Vamos falar hoje sobre metrologia. A metrologia é a ciência da medição. O termo tem origem grega, onde metros significa medidas e logo significa estudo. Ou ciências em termos práticos, ela engloba todos os aspectos teóricos e práticos relacionados às medições, independente da incerteza ou do campo de aplicação. Os três ramos da metrologia. A metrologia divide-se tradicionalmente em três grandes áreas de atuação: metrologia científica ou fundamental, focada no desenvolvimento de novos métodos de medição, na manutenção dos padrões internacionais e nacionais de alta precisão e na pesquisa científica da área; metrologia industrial, voltada para o ambiente produtivo, cuidando do controle de qualidade de instrumentos e processos de medições. Nas indústrias, assegurando que peças, componentes e produtos finais atendam rigorosamente à especificação de projeto. Metrologia legal, relacionada à exigência legal, regulamentações, técnicas, saúde, segurança pública e proteção ao consumidor. Garante, por exemplo, que a balança do supermercado ou a bomba de combustível esteja marcando corretamente o valor exato. Vamos falar de conceitos fundamentais. Para entender e aplicar a metodologia, alguns conceitos chave são indispensáveis. Grandeza. O que é grandeza? Atributo de um fenômeno, corpo ou substância que pode ser distinguido qualitativamente e determinado quantitativamente. Exemplo: comprimento, massa, temperatura e tempo. Mensurando. O que é mensurando? A grandeza específica que se deseja medir. Incerteza de medições. Parâmetros associados aos resultados de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurado. Todas as medições possuem uma margem de dúvida inevitável. Calibrações. Conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes fornecidos por padrões. Rastreabilidade, propriedade do resultado de uma medição, pela qual ela pode ser relacionada à referência estabelecida, geralmente padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparação. A importância da metodologia. Entenda sobre metodologia. Garantia de qualidade. Assegura que produtos e serviços atendam aos padrões exigidos pelo mercado e por normas técnicas. Intercambiabilidade. Permite que peças fabricadas em diferentes partes do mundo se encaixem perfeitamente em uma linha de montagem global. Competitividade. Reduz desperdício de trabalhos e custo de produção, aumentando a confiabilidade da marca. Proteção ao consumidor. Assegura transições comerciais justas e preserva a saúde, o meio ambiente e assegura segurança públicas. O que mais a gente pode saber sobre metodologia? Seria... E aí nós estávamos falando sobre o que é metrologia. Metrologia é a ciência da medição. Ela estuda os métodos, instrumentos, unidades e procedimentos utilizados para realizar medições de forma confiável, precisa e rastreável. Ela é importante em áreas como indústria, engenharia, saúde, comércio, laboratório e controles de qualidade. Principal objetivo da metodologia: garantir que as medições sejam confiáveis, reduzir erros de medições, comparar resultados obtidos em diferentes locais e momentos, garantir a qualidade de produtos e processos, assegurar que instrumentos de medições estejam adequados ao uso, permitir rastreabilidade às medições. Principais conceitos sobre metodologia. Nós já falamos isso, mas vamos reforçar. A grandeza é a propriedade que pode ser medida. Exemplo:
comprimento, massa, tempo, temperatura, pressão, tensão elétrica, unidades de medidas. É referente à utilização para expressar o resultado de uma medição. É o Sistema Internacional de Unidades, SL, termos, por exemplo, grandeza, unidade e símbolo. Comprimento, unidade é o metro, o símbolo é o M. Grandeza, massa, unidade é quilograma, o símbolo é QG. Tempo, grandeza, tempo, unidade, segundos, o símbolo é o S. Grandeza, temperatura, unidade, Kelvin, o símbolo é o K. Grandeza, corrente elétrica, unidade, amperes, símbolos é o A. Medição, a metodologia a gente usa medição, é o processo de obter experimentalmente um valor associado a uma grandeza. Por exemplo, medir o diâmetro de uma peça com um paquímetro. Exatidão e precisão. Exatidão é relacionada à proximidade do resultado em relação ao valor de referência. Precisão está relacionado à proximidade entre resultados obtidos repetidamente. Uma medição pode ser muito precisa, mas pouco exata. Erros de medições. Com a metodologia a gente consegue ver erros de medições. É a diferença entre o valor medido e um valor de referência. Os erros podem estar associados a fatores como instrumento, operador, ambiente, método utilizado, peças ou objetos medidos. Incertezas de medições. Um parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser atribuídos à grandeza medida. Em outras palavras, uma medição não é simplesmente um número perfeito, existe uma incerteza associada ao resultado. Vamos falar de novo sobre calibração. É a operação que estabelece, sob condições especificadas, uma relação entre os valores fornecidos por um instrumento e os valores correspondentes de padrões. Exemplo, verificar um paquímetro utilizando padrões dimensionais conhecidos. Importância da calibração. Não é simplesmente ajuste ao instrumento. É importante calibrar o seu instrumento. Tipo de metodologias. Nós já falamos metodologia científica, metodologia industrial e metodologia legal. A metodologia científica está relacionada ao desenvolvimento e à manutenção de padrões e medidas e as unidades da Sistema Internacional. Metodologia industrial aplica nos processos industriais para garantir a qualidade das medições e dos produtos. Exemplo, controle dimensional de peças utilizando micrômetros, paquímetros e máquinas de medições. Metodologia legal, relacionada às medições que possuem impacto sobre relações comerciais, saúde, segurança ou outros interesses regulamentados pelos Estados. Exemplo, instrumento para medir produtos comercializados por massas em volumes. Erros comuns. Na metodologia dimensionais, alguns instrumentos muitos são utilizados. Réguas. Instrumentos comuns. Na metodologia dimensional, alguns instrumentos muitos são utilizados. Régua, medições simples de comprimento. Paquímetro, mede dimensões externa, interna e profundidade. Micrômetro, permite medições dimensionais com maior resolução que uma régua, em muitos casos que um paquímetro. Relógio comparador, utilizado principalmente para comparar variações dimensionais. Trena, utilizado para medições de comprimento maiores. Blocos padrões, utilizado como padrão dimensional de alta exatidão. Para estudar para a prova sobre metodologia, recomendaria a seguinte ordem: conceito de metodologia, grandeza de unidade, medidas, Sistema Internacional de Unidade, SL, exatidão e precisão, erros de medições, incerteza de medições, calibrações e rastreabilidade. Instrumentos de medições, resoluções e faixa de medições, metodologia científica, industrial e legal. Esse é um estudo que estou estudando em eletromecânica aqui no Senai e está nos dando capacidade para entender sobre metodologia, que você possa entender, buscando cada vez mais se aprofundar como isso é importante para o seu dia a dia, a metodologia.